economia, o carro, quando eu instalei, que eu fiz o teste, ele chegou a dar 21% de economia de combustível. A potência do motor. A potência do motor é semelhante a um carro com motor 1.6, tá certo? É impressionante. Como a Timol, ela fez o teste com dinamômetro em São Paulo, e justamente o que foi confirmado através desse teste foi justamente isso, que o carro, em termos de força, ele ganha mais ou menos 15 cavalos a mais. E é justamente a força que o meu carro ganhou. Então, em vez de 65 cavalos, ele hoje tem praticamente 80 cavalos de força, tá certo? O desempenho na estrada, em ultrapassagem, em subida, ou simplesmente andando normalmente em 100 quilômetros por hora, eu ando, é uma coisa assim fantástica. Eu ando sem esforço nenhum, sem forçar motor, sem nada, ele anda nessa velocidade tranquila. É a média de velocidade que eu ando quando vou para Recife, quando faço as viagens por aqui, tá certo? Isso tranquilo. A troca de óleo, as duas últimas trocas de óleo, como eu não andei muito, não rodei muito, eu troquei com um ano. E apesar de ter feito a troca de óleo com um ano, por incrível que pareça, o óleo ainda estava com um aspecto normal. E você pode destacar o seguinte, que não tinha carbonização nenhuma no motor, e a quilometragem do carro, hoje, ele está com praticamente 312 mil quilômetros. Pode verificar aqui, ó. 311.979, praticamente 312 mil quilômetros rodados. Só na minha mão tem 200 mil quilômetros rodados, tá certo? Aí eu vou aqui mostrar o equipamento aqui instalado, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Pronto, aqui está o equipamento instalado desde 2014, outubro de 2014. Nunca mexi nele, nunca dei manutenção nenhuma, tá aí o equipamento instalado. Tá certo? Você pode observar também que ele não tem o jateador. Ele é ligado direto na flauta do veículo. Tá certo? E o novo modelo ele já vem com jateador. A Timol depois foi que lançou o jateador, mas no momento, quando eu coloquei, não tinha. Tá certo? Portanto, esse é o meu depoimento. E se você tem um veículo e está pensando em instalar o Max EPR, não pense muito não. Instale, que os benefícios são muito grandes, tá certo? E com certeza o equipamento por si só se paga. Tá bom? Obrigado então. Que depoimento, hein, pessoal? Depoimento Boa show, né? tarde, pessoal. Pessoal, vamos lá, falar do Max IPR. Max IPR, né? O que significa Max IPR? Máxima economia, máxima potência e máxima redução de gases poluentes, tá? Quando adquirimos o Max IPR, levamos o ionizador e também o jateador, tá? Esses dois aparelhos que faz aí o conjunto Max IPR, tá? E o que que o Max IPR faz para economizar combustível? O MaxIPR promove a ionização do combustível antes da queima por aplicar o mesmo campo magnético potente, tá? Se a gente olhar do lado esquerdo, o combustível ele está sem oxigênio por dentro dele, né? Só na, é, por fora, na lateral dele, que ele vai ter oxigênio. Passou pelo MaxIPR, o combustível fica todo oxigenado, tanto nas suas laterais como internamente. Ou seja, a gente trouxe oxigênio para dentro do combustível, né? Então ele quebrou essa resistência que o combustível tem de se misturar com o oxigênio. Quanto maior o combustível, mais o combustível ele tem aí a possibilidade de queimar com proporção maior, tá? Dessa forma aqui, só 30% do combustível é queimado na câmara de combustão. Dessa forma aqui, mais de 90% é queimado na câmara de combustão, tá? Quando não usa o Max EPR, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor, tá? Ou seja, quando ele queima no catalisador, é para não ir para a atmosfera, certo? Ou seja, o combustível já foi desperdiçado, né? Quando a gente usa o Max EPR, 90% do combustível é queimado no motor, onde gera maior potência, maior torque e menos carbonização,
Então tá aí a diferença do Max EPR, tá? O Max EPR protege o catalisador? Sim. Por quê? Porque o Max EPR antes queimava 90%, 70% do combustível dentro do catalisador, só 30% no motor, e depois que instala o Max EPR, só está queimando 10% do catalisador, porque os 90% está se queimando dentro do motor, onde tem que ser queimado para gerar força motora. Se a gente olhar cerâmicas, né? Essa é uma cerâmica que está inteira, em perfeito estado, e aqui está ela derretida aqui. Isso aqui é o que? Isso é o combustível adulterado ou um combustível que, por sua vez, teve um bico injetor travado aberto, né? Ou o uso mesmo depois do seu vencimento, tá? Mas o problema aqui é quando o combustível ele é adulterado, tá? Então a gente tem aí o Max IPR que ajuda a proteger o catalisador. Por quê? Porque o combustível que antes era queimado uma pequena proporção no motor e a maior proporção no catalisador, a probabilidade dele queimar, de acontecer isso aqui, de derreter a cerâmica é muito grande. Já com o Max IPR, a probabilidade de acontecer isso é muito rara, é muito difícil, tá? Por quê? Porque o Max IPR faz com que o combustível queime no motor e não no catalisador. Ou seja, o combustível antes do Max IPR é 70% queimado no catalisador. Depois do Max IPR é apenas 10% queimado no catalisador, tá? E o catalisador é uma peça importante nos dias atuais, mas ele só entra em funcionamento após 15 minutos de funcionamento do carro. Por isso, a importância do Max EPR na redução de gases poluentes. Por quê? Porque o Max EPR já entra no primeiro momento, se funciona no carro, ou já tem o efeito aí do Max EPR, tá? Já tem aí a ação do Max EPR fazendo com que o combustível ele queima em maior proporção, tá? E um problema hoje muito sério que está acontecendo nos veículos, né? É a carbonização de válvulas e de coletor de emissão que acontece devido ao acúmulo de resíduos de combustível e óleo que se tornam rígidos e carbonizados com o tempo. A sujeira carbonizada restringe a entrada do ar no motor, prejudicando o desempenho e o consumo de combustível. Isso aqui é uma válvula carbonizada, né? Essa é uma válvula carbonizada, tá? E essa é uma válvula descarbonizada com 6 anos de uso do Max EPR, tá? Então, o Max EPR também ajuda a descarbonizar aí a entrada do coletor de emissão, tá? Nas válvulas, ok? E aqui o depoimento de um cliente que usa o Max EPR e mostrou para a gente e provou que o Max EPR limpa aí o coletor de emissão, tá? As válvulas da coletor de emissão. Nove Santos, moro na cidade do Paraná. Sou proprietário dessa Paraty, motor 1.8, motor AP 1.8 MI, e eu instalei o Max IPR em outubro de 2016. Portanto, faz 6 anos e 10 meses que está instalado esse aparelho. E conforme nós podemos ver aqui na nota, o dia 7/8/2023, eu, nós trocamos a junta do coletor de escape e verificamos que não há nenhum vestígio de carbonização, nem uma gota de carbonização no motor, provando que o Max CPR ele evita a carbonização no motor, proporcionando ao usuário uma economia tanto de combustível, porque a carbonização é característica de que há uma queima incompleta do combustível. Como ele provoca a queima completa do combustível, então não há como carbonizar o motor. Ok? Obrigado. E aqui está o vídeo que o mecânico mandou para ele, né?
Começamos, tá? Mais ou menos um pouquinho antes que a gente entrar aqui, ó. E joinha bem limpinho as válvulas também, ó. Sem nenhum exemplo aqui, né? Carbonização. Bem limpinho mesmo. Pessoal, isso aí foi o uso com o Max EPR, 6 anos, né? Aí, com o motor AP, né? Um dos motores que mais, né, ele tem essa carbonização interna. Por isso que ele saiu de linha, que ele tem a carbonização muito grande, tá? E isso é fato. Isso é o primeiro benefício do Max EPR, tá? Ele tanto limpa o coletor de emissão, como também aqui, ó, a sede de válvula, né? Os pistões também ele limpa, né? Então, o veículo usando o Max EPR ele descarboniza total do cabeçote, pistão e cilindro, tá? Veículos após a instalação do Max EPR, da Timol marcou no computador de bordo sonda lambda substituída. Só que o cliente não tinha substituído a sonda lambda, apenas instalou o Max EPR. Isso provou que o Max EPR também descarboniza a sonda lambda, tá? Como falei, esse é o primeiro benefício do Max EPR, tá? O segundo benefício do Max EPR foi registrado um teste feito no Dinamonte, em São Paulo, na cidade de Magasicar, onde fez um teste no C4 Lounge 2.0 em 2014, o ano do lançamento do Max EPRs, e a Magasicar emitiu esse documento informando aí que após a instalação do Max EPR houve aumento de potência e de torque, ou seja, emitiu um laudo onde informou aí que após a instalação do Max IPR, o carro melhorou tanto na potência como no torque, tá? Isso foi na empresa Mazicar, na cidade de São Paulo, tá? Ok? E também temos o depoimento do segundo benefício do Max IPR, que é o aumento da potência e do torque, tá? Olá, pessoal. Eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Esse Celta 1.0 2012. Eu vou subir uma ladeira que é comum aqui em Maceió, que é conhecida Calmon, muito conhecida, é bem íngreme. Vou mostrar para vocês o desempenho do Celta no ar-condicionado, subindo essa ladeira com o Max EPR, tá bom? Só um minutinho. Eu tô saindo agora com o carro, deixar ele no ar-condicionado, tá ligado? Quando ele fica com essa luzinha laranja, é porque ele está ligado. Azul ele desliga e laranja ele fica ligado. Então, estou com o Celta 1.0 no ar e vou subir essa ladeira aqui, ó, como se conhecida em Maceió como ladeira do Calmon. E ela é bem íngreme. Você vai ver o desempenho do carro fazendo esse percurso na terceira marcha. Subir, ele vai subir sem esforço, sem fazer esforço nenhum. Está no ar-condicionado. E ali em cima eu vou dar uma aliviada na aceleração. Como é carro 1000, normalmente, você aliviando o pé e no ar, ele vai pedir para reduzir. Tá subindo normal. Tô aliviando o pé, ó. Aliviando o pé e continuo acelerando. Ó, ele vai estar subindo, não está pedindo para reduzir marcha, normal. E no ar-condicionado, normal, tranquilo, a terceira e termina de subir a ladeira. Isso é o Max PR, motor 1.0, o Celta 1.0, no ar-condicionado com Max CPR.
vocês verem o desempenho do carro com a potência do Max CPR. Beleza? Um abraço. Eu sou consumidor do Max CPR e tenho muita satisfação de ter no meu carro e recomendo a qualquer um de vocês. Um abraço, gente. Tudo de bom. O pessoal está falando de um Celta 1.0, né? A gente sabe que ligou o ar, a gente não tem carro para nada, né? Não consegue subir ladeira, né? E ele já tinha o costume de subir essa ladeira, né? Quando instalou o Max GPS, surpreendeu que mesmo aliviando o pé, quando ele tocava, o carro tinha aí um torque maior, tá? Então, o Max GPS também, né, é um dos benefícios, é o aumento da potência do torque. Primeiro, a gente viu a descarbonização, né, que é o primeiro benefício do Max GPR. Segundo benefício foi o aumento da potência do torque, mas nós também temos um outro benefício, que é a ajuda à conservação do óleo lubrificante do motor, porque diminui a carbonização pelo combustível no óleo do motor. Ou seja, toda vez que há aí a compressão e a ignição, a parte do combustível contamina o óleo do motor. A temperatura é que faz esse combustível ser eliminado. Porém, quando você usa o Magro EPR, isso aqui diminui drasticamente. É comum que os Magro EPR, quando for instalar, trocar de óleo, ele percebe a clareza do óleo e a conservação, tá? Então a gente viu aí mais um benefício do Magro EPR. O Max EPR foi lançado em 2014, tem 11 anos de mercado. Desde então, vem sendo feitos vários testes, tanque alternativo, vários percursos, dinamômetro, monômetro, multímetro, entre outros. Todos apresentou melhoras significativas e importantes, tá? Em todos os testes, o Max EPR aí teve aí melhoras significativas e importantes. Foi teste do tanque alternativo, né, nas ruas, né? Teste do dinamômetro, né? Pressão de bomba de combustível após a instalação do Max GPR e ficou, não teve alteração nenhuma, né? Uma vez que alguns mecânicos diziam que o Max GPR forçava a bomba de combustível, isso não acontece. Isso foi feito o teste com o dinamômetro, tanto feito por mim aqui na Bahia, como feito com o seu Wilson lá em São Paulo, né? A gente não satisfeito, fez também um teste com multímetro para medir a tensão, né? E a corrente também, e a amperagem, né? A gente mediu aí a resistência também, então tudo ok. Também na parte elétrica, né? Esse é um depoimento de um cliente que usa o Max EPR há 10 anos, né? Rodou mais de 200 mil quilômetros com o Max EPR, né? E ele vai aqui contar como se foi. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Júnior, eu moro aqui em Garanhuns, interior do estado de Pernambuco. Meu veículo é um Fiesta 2001, modelo GL, a gasolina, 1.0 a gasolina. E eu gostaria de dar meu depoimento com relação ao Max EPR da Timol. Eu instalei esse equipamento no meu veículo em outubro de 2014. Foi o mesmo ano que a Timol lançou esse produto no mercado, tá certo? E gostaria de destacar alguns pontos, né? Com relação à economia, o carro, quando eu instalei, que eu fiz o teste, ele chegou a dar 21% de economia de combustível. A potência do motor é semelhante a um carro com motor 1.6, tá certo? É impressionante. Como a Timol, ela fez o teste com dinamômetro em São Paulo, e justamente o que foi confirmado através desse teste foi justamente isso, que o carro, em termos de força, ele ganha mais ou menos 15 cavalos a mais. E é justamente a força que o meu carro ganhou. Então, em vez de 65 cavalos, ele hoje tem praticamente 80 cavalos de força, tá certo? O desempenho na estrada, em ultrapassagem, em subida, ou simplesmente andando normalmente em 100 km por hora, eu ando, é uma coisa assim fantástica. Eu ando sem esforço nenhum, sem forçar motor, sem nada, ele anda nessa velocidade tranquila. É a média de velocidade que eu ando quando vou para Recife, quando faço as viagens por aqui. Tá certo? Isso tranquilo. A troca de óleo, as duas últimas trocas de óleo, como eu não andei muito, não rodei muito, eu troquei com um ano. E apesar de ter feito a troca de óleo com um ano, por incrível que pareça, o óleo ainda estava com um aspecto normal. E você pode destacar o seguinte, que não tinha carbonização nenhuma no motor e a quilometragem do carro,
Hoje ele está com 300, praticamente 312 mil quilômetros. Ó. Pode verificar aqui, ó. 311.979, praticamente 312 mil quilômetros rodados. Só na minha mão tem 200 mil quilômetros rodados. Tá certo? Aí eu vou aqui mostrar o equipamento aqui instalado para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ó, tá aqui está o equipamento instalado desde 2014, outubro de 2014. Nunca mexi nele, nunca dei manutenção nenhuma, tá aí o equipamento instalado. Tá certo? Você pode observar também que ele não tem o jateador. Ele é ligado direto na flauta do veículo. Tá certo? E o novo modelo ele já vem com jateador. O Atimol depois foi que lançou o jateador, mas no momento, quando eu coloquei, não tinha. Tá certo? Portanto, esse é o meu depoimento. E se você tem um veículo e está pensando em instalar o Max PR, não pense muito não. Instale, que os benefícios são muito grandes, tá certo? E com certeza o equipamento por si só se paga. Tá bom? Obrigado, então. Pessoal, a gente viu aí o primeiro benefício, né, que foi aí descarbonização. Segundo, aumento de potência, né? Terceiro, a gente viu aí que ele melhora aí a contaminação do combustível no óleo do motor. E também a gente viu aí a, o depoimento de quem usa o MaxIPR há 10 anos, falando também da economia, tá? O MaxIPR é fabricado pela Timol e distribuído para todo o Brasil. A Timol tem 20 anos de mercado, tá? Está no Brasil e em mais de 20 países. Quais são os veículos que podem ser instalados no MaxIPR? Com injeção eletrônica, carburado não pega. A gasolina, tá? Ou flex, rodando na gasolina. Veículos flex também pega. Veículos de 1.0 até 2.0, veículos sem turbina, tá? Exceto o Chevrolet Tracker 1.0, e o T-Cross Turbo 1.3, ou seja, os carros 1.0, 1.3 está pegando o Max EPR mesmo sendo turbinado, tá? Então, em resumo, o que é que o Max EPR faz? O Max EPR ele ajuda a economizar até 30% de combustível, aumenta a potência, aumenta o torque, reduz gases poluentes, diminui a carbonização interna, ajuda a proteger o motor e catalisador, ajuda na conservação do óleo lubrificante, não mexe na originalidade do veículo, ajuda a proteger o motor de combustível ruim, protege e melhora o funcionamento do motor, diminui a carbonização interna dentro da câmara de combustão, tem um ano de garantia, a vida útil é mais de 5 anos e tem um suporte técnico especializado em injeção eletrônica com mais de 30 anos de experiência, tá? Então, o Maxipel, ele trabalha na melhora do combustível, para ele ter aqui, ó, uma melhor queima dentro do motor, tá? Ou seja, trabalha antes preparando esse combustível, tá? Oxigenando, para ele ter uma melhor queima dentro do motor, ok? Esse é o suporte técnico especializado em injeção eletrônica e referência também à economia de combustível. Ele que faz treinamento, né, com os mecânicos, auxilia os consultores e os clientes que estão usando o Max EPR após instalação, tá? A Timor é a única empresa do segmento que está cadastrando treinando mecânico em todo o Brasil para a instalação do Max EPR. E na cidade onde ainda não tem mecânico cadastrado, o suporte técnico, através de chamada de vídeo, orienta a instalação com o mecânico de confiança do cliente. Ou seja, nós estamos preparados para instalar Max EPR em todo o território nacional, tá? A Timbal também tem um programa de treinamento do Max IPR, tá? Quem quer se tornar consultor especializado em economia de combustível e se preparar para fazer o Max IPR de forma profissional, né? São os consultores, né? São consultores, né? Que já estão com seus crachá, né? Instalando o Max IPR. São consultores, já estão aí fazendo aí teste do vasilhame, antes da instalação do Max IPR, né? Maneira que o consultor especializado em economia de combustível um crachá para se apresentar, né? Melhor apresentação, né? E identificação, né? Hoje, para instalar o Max IPR, a gente faz esse teste aqui, tá? Aqui nós temos todos os recipientes iguais, ó.
A gente vai fazer aqui a medida seu Max IPR com o Max IPR. Ok? Então vamos lá. Seu Max IPR vai deslocar aqui, ó. Vai pegar a mangueira e vai botar aqui, ó. Afasta um pouquinho, bicho. Pode funcionar o carro aí. Bata e conta até 3. Vá. Contou até 3? Pronto, tá aqui a quantidade de combustível. Agora a gente vai instalar o Max CPR e a gente vai ver a quantidade de combustível. É fácil, já está instalado, já está colocado o ionizador, ó. Não pode colocar só essa parte, por quê? Porque o carro pode ter aumento de temperatura no cilindro e com o Max CPR aqui, com o ionizador, ele vai equilibrar a mistura do combustível, tá? E agora a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Vai lá, pode funcionar. Bote mais 3 segundos. Vamos dobrar. Lá. Quando a temperatura. Pronto. Tá aqui, pessoal, ó. Tá aqui a quantidade, tá? De um. Tá aqui a quantidade de outro. Quem fala que o MaxPR não funciona, tá aqui a prova. Mecânica Leso Austin. Vai demonstração ao vivo no carro do cliente, ok? Pessoal, toda vez que for instalar Max EPR, tem alguns procedimentos que tem que ser adotado. Procedimento é esse, fazer aí a, o teste do vasilhame, ver se realmente o Max EPR vai funcionar no carro do cliente, tá? Além de passar o multímetro, né, para a gente conferir como é que estão aí a bateria, o alternador, ver se tem algum fusível queimado, passar o mini scanner para ver se tem algum código de falha ou algum problema no veículo, né, apagar o código de falha, se tiver nota acesa, a gente apaga também com o aparelho. Ou seja, quem adquire o Max EPR entra num projeto de economia de combustível, onde a gente vai dar aí uma assistência, né, também na área de injeção eletrônica o cliente, ok? Dá um, presta um serviço aí de injeção eletrônica, né? A gente faz toda aí a leitura do veículo para entregar ao cliente o veículo redondinho, tá ok? Pessoal, pode fazer pergunta quem quiser, tá? Pode ficar à vontade, vou interromper um pouquinho aqui, tá ok? Se restar alguma dúvida, né? Que na verdade aí a gente não tem nenhuma dúvida do funcionamento do Max EPR, tá? A gente viu vários fatos, né, de pessoas que instalam o Max EPR, né? Inclusive, a gente viu o nosso amigo que tem 10 anos usando o Max EPR, né? Hermeli, Hermeli, Hermilene, pode perguntar, Hermilene. Ernilene, Elias, eu sei que você já me explicou em outras lives quais os veículos mais modernos e desde quando eles já estão aceitando o Max CPR, mas é que eu preciso ouvir novamente de você. Certo. Os veículos mais novos estão pegando melhor o Max EPR, tá? De 1.0, até 2.0, turbo 1.0, 1.3. Entendeu? Todos os modernos, Tracker, T-Cross, né? Esses carros, todos estão pegando mais MPR muito bem, tá? Tá certo. Obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Fica à Tem uma vontade. pergunta aqui, professor. Pode fazer, Fausto. É da Cícera. Ela, aliás, é da Cristiane. Ela diz assim: serve para usar em Kombi? Como? Serve para usar em Kombi? Kombi, sim, com certeza. Se ela for injeção eletrônica, pega sim. Inclusive, uma das primeiras instalações que eu fiz e teste foi em Kombi, tá? Pega sim. Beleza, professor. Inclusive, tem no meu canal do YouTube lá a instalação de uma Kombi, tá? Ótimo. Mais alguma pergunta? Pessoal, MaxiPet tem 1 ano de garantia, mas a vida útil é mais de 5 anos, tá? É importante
a gente saber que o MaxGPR não mexe na originalidade do veículo. Isso quer dizer o quê? Que veículo que tem, está na garantia, ele não perde a garantia. Por quê? Porque o MaxGPR trabalha onde? Ele trabalha na melhoria do combustível. Ele não mexe em componente, ele não vai interferir em nenhum componente. O que ele melhora é o combustível que passa pelo ionizador, ok? É importantíssimo que a gente, antes de fazer a instalação do Max EPR, faça uma entrevista com o cliente, né? Ver se as revisões estão em dias, ver se não tem lâmpada de anomalia acesa, ver se trocou filtro de combustível, ver se trocou o filtro de ar, né? Ver se as velas já não estão vencidas. Tudo isso interfere aí na economia de combustível. Por quê? Porque o veículo de injeção eletrônica, o próprio sistema de injeção eletrônica que vai fazer a economia do combustível, porque ela vai identificar que o combustível, através do sensor de oxigênio, está de ótima qualidade, a queima do combustível, então ela vai baixar o tempo de injeção. Diminuir o tempo de injeção, através da informação da sonda lambda, que é um sensor de oxigênio, o carro já começa a economizar, tá? É importantíssimo também, na hora de fazer a instalação, fazer o teste do vasilhame e, se possível, tirar foto do painel onde marca ali a quilometragem por litro, tá? Para que a gente possa fazer o comparativo depois. Importante também e ver com o cliente a importância de colocar o combustível de qualidade e no posto de confiança. Pode perguntar, moça. É, outra coisa, Elias, que eu já te perguntei uma vez, as chances de ter para moto no futuro. Tem chance? Veja bem, eu Assim, já instalei numa moto que eu tenho, né? Eu tinha, na verdade, troquei no carro agora, já coloquei. Estava fazendo os testes. Agora, não é simples para a gente disponibilizar para um outro veículo, né? Porque são vários testes, não são um teste só, são vários, diversos testes. Teste na rua, teste em aparelhos, né? Acompanhamento. Então, acredito que no futuro bem próximo possa ser quem tem assim para motocicleta, tá bom? tá certo, obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Acredito que a live foi bastante explicativa, né? Pessoal, é importante entender que a gente está falando de fatos agora, tá? A gente tem 11 anos de Magazine PR desde 2014 e todos os depoimentos de pessoas que utilizaram o Magazine PR logo no começo estão chegando para mim agora. Estou disponibilizando para vocês através aí do nosso WhatsApp, né? Do nosso grupo do WhatsApp. É, Foi legal o grupo que você criou, está sendo bem instrutivo para nós. isso, então tudo que é novidade, eu estou ajustando e botando para lá para que vocês possam interagir, mandar para os seus clientes, né? E ter um material para que você possa aí ter mais segurança, né? Na hora de fazer aí a divulgação do Vago CPR, tá bem? Pessoal, mais alguma pergunta? Não, né? Todo mundo já está aí craque no Mago CPR, né? Então, a gente já está aí passando das 10h10, tá? Quero aqui agradecer a presença de todos. Pode ser usado no carro a diesel, Max PR por enquanto não, tá? Carro a diesel por enquanto não, tá ok? Pessoal, boa noite. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até segunda que vem, tá? Boa noite. Tchau. Satisfação para todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Opa!